Toda honra. Toda honra. Oh, xerequederebas. Aleluia. Levante suas mãos nessa noite. Se renda a Ele. Se renda a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Nós estamos aqui nesta noite para celebrar o quanto Ele é bom. Ei, Ele pode fazer mais do que você está pedindo ou pensando. Seja o que você estiver precisando. A palavra de Deus diz que Ele pode superabundar toda e qualquer área nas nossas vidas. Se renda a Ele por um minuto. Feche os seus olhos. Se volte para o seu espírito. Aquiete a sua alma. Aquiete os seus pensamentos. Deixa Deus falar contigo nesta noite. Deixa a palavra dEle ministrar ao seu coração. Aquiete a sua alma. Aleluia. Ei, chorobás. Chorecandarabás. Aleluia. Aleluia. Ei, Pai bom. Tu és tão bondoso. Tu és fiel. A sua palavra veio para nos sarar, nos curar, nos prosperar, nos dar a liberdade a qual nós jamais teríamos se o Senhor não tivesse decidido estar naquela cruz. Obrigada pelo teu sacrifício que foi perfeito. Hoje nós somos livres de nós mesmos. Estávamos no império das trevas, nas mazelas das trevas. Hoje nós estamos no reino do amor de Cristo Jesus, onde a bondade, a fidelidade, a paz, o domínio próprio, o amor, a mansidão, a alegria, o sorriso, o abraço impera em nossas vidas. Não somos mais como antes, mas somos homens e mulheres sarados e curados. Estamos crescendo e avançando, estamos subindo em patamares maiores. Que época boa para nós avançarmos. Porque nós podemos exaltar o seu nome em meio à pressão. Porque nós não conhecemos um Deus de longe, nós conhecemos um Deus de perto. Ele mora dentro de nós, sai de dentro dos nossos lábios cânticos e louvores que adoram a Ele, a sua majestade, que é real, que é verdadeira. Oh, Deus bom. Nós como igreja estamos aqui reunidos nessa noite somente para te exaltar e dizer o quanto o Senhor é bom. Esquecemos das coisas que para trás ficaram e avançamos para um só alvo, que é Cristo Jesus. Porque hoje nós temos a palavra dentro de nossos corações. Ela vem como uma raiz e nada pode nos separar do teu amor. Não é homem quem está dizendo, mas é a tua palavra quem diz. Nem pressões alguma pode nos separar do teu amor, porque a tua bondade, ela é eterna, a sua misericórdia, ela é eterna. Os seus olhos estão sobre esta terra, os seus olhos estão sobre os teus filhos, os anjos estão correndo velozmente para pegar aquilo que sai através dos nossos lábios, para benefício daqueles que te amam. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Simplesmente para olharmos para ti, como verdadeiramente tu és. E declararmos que o Senhor é um bom Pai. Diga: o meu Deus é o meu Pai. Diga: e o meu Pai, Ele me ama. Diga: Ele deseja
me prosperar. Ele deseja que todas as áreas da minha vida sejam saradas, curadas, em o nome de Jesus. Amo vocês, podem se sentar. Deus é muito bom, não é, amados? Pai, obrigada pela fidelidade do Rafael. Aleluia. Jefferson e irmão Tony. Aleluia. Vocês estão bem? Boa noite a todos. Então, queridos, eu estou aqui para compartilhar algo da parte do Senhor nesta noite. Amém? E é interessante que o Senhor fala conosco. Amém, amados? Amém. Nós não precisamos de profetas, nós não precisamos de sinais. Nós precisamos somente aquietar as nossas almas e deixar Deus falar. Porque Ele fala através do nosso espírito. Nosso espírito, ele é recriado em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que é através do nosso espírito que nós nos achegamos a Deus. Sabe, queridos, todas as coisas já foram reveladas. Diga, eu tenho a revelação divina. Ela está dentro de nós. Amém? E sabe, eu estava meditando esta semana e o Senhor fala comigo de diversas formas no meu espírito. E todas as vezes que nós estamos estudando, bilhões de pensamentos vêm, mas você se aquieta, você se acalma e você fala com o seu pai. E você pergunta a ele, Senhor, quem são as vidas que vão estar no dia que eu estarei lá? E o Senhor começa a trazer algumas coisas e você precisa ser somente guiado. Amém, amados? Muitas vezes palavras são ditas através de ministros, principalmente aqueles que têm um chamado profético. De início parece ser muito dura, mas depois nós conseguimos ver os resultados. Amém? E é por isso que nós precisamos estar aqui. Muitas vezes a nossa carne, ela diz, não, fique em casa, mas você fala, não, eu preciso estar lá. Existem mais coisas para nós recebermos da parte de Deus. Amém, queridos? E sabe, o Senhor me trouxe algo no meu coração, na verdade me trouxe ontem, porque Ele é assim. Você fica a semana inteira se preparando, lendo algumas coisas, e de repente Ele muda tudo de lugar, porque Ele é Deus. E aí eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre o nosso espírito. Vocês sabem que nós não temos um espírito de medo habitando dentro de nós mais. Amém, queridos? A palavra diz que quando nós nascemos de novo, nós tivemos o nosso espírito recriado em Cristo Jesus. Então, o nosso espírito hoje não é um espírito de medo, mas é um espírito de coragem e é um espírito de intrepidez e de ousadia. Você está comigo aqui? Aleluia. O som está saindo bem aí? E, sabe, amados, foi para um tempo como esse que a igreja foi chamada. Você sabia que através da sua vida você vai fazer Jesus ser conhecido em alguns lugares? Meu Deus. No seu ambiente de trabalho. Eu tenho recebido algumas pessoas no meu ambiente de trabalho. E eu tenho percebido que o Senhor tem falado ao meu coração que estas pessoas conhecerão a Jesus através de nós. Pessoas que talvez não venham num ambiente como esse, como igreja, mas que você pode ministrar na vida dela onde você estiver. E isto sim é válido para o Senhor. Porque nós não estamos atrás de números.
Embora nós saibamos que é muito bom nós estarmos reunidos como igreja juntos, alicerçarmos nesta palavra, mas o nosso objetivo é fazer a vontade de Deus Pai. Amém, igreja? E sabe, queridos, eu quero conversar com os irmãos sobre ousadia em meio aos temores. Esta ousadia, esta coragem, essa intrepidez, ela está dentro de nós, mas é necessário que nós venhamos a tomar uma decisão e colocar isso para fora todas as vezes que o sentimento de medo vier. Porque o medo, ele é um espírito, mas ele é um sentimento que está nas nossas almas. O nosso espírito é salvo porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A nossa alma, ela precisa ser tratada todos os dias. Porque ela está num processo de crescimento, um processo de salvação, e isso precisa ser diário. A palavra de Deus diz que é necessário, é imprescindível, é vital nós renovarmos a nossa mente, colocarmos dentro da nossa mente pensamentos do alto. Quais são os pensamentos do alto? Paz, alegria, tudo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Ei, queridos, Deus sempre desejou que os homens aqui na terra vivessem em paz. E sabe, lá em Mateus 11, 23, todos conhecem esse texto, diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e joguem no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disserem, então isso será feito. Marcos 11, 23. É o versículo da fé. Tudo aquilo que você disser através da sua boca, crendo de todo o seu coração, é certo que já aconteceu. Isso porque você é autoridade de Deus aqui nesta terra. Os filhos de Deus são autoridade do reino dos céus aqui nesta terra. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar precisa ser abençoado. Na verdade, a palavra diz que as trevas saem e a luz entra. Não existe área nenhuma que a luz não possa iluminar. E é interessante isso, porque lá em Eclesiastes 5:6, na parte A, diz assim: não permita que a sua boca te faça pecar. Isso é algo tão sério, que se nós não vigiarmos nesses últimos dias, que nós sabemos que é os últimos dias, mas talvez você fale: mas irmã Duda, há anos eu escuto isso, que é os últimos dias. Eu estou aqui para lhe dizer, é os últimos dias. Se nós não vigiarmos a nossa boca nesses últimos dias, ela nos fará pecar. É o que está escrito em Eclesiastes 5:6. Não permita que a sua boca te faça pecar. Amados, palavras são imagens. Que imagem que você está tendo do final do ano de 2021? Você está olhando para as coisas que você não conquistou? Ou você está olhando para as coisas que Deus fez e que você não está enxergando? Isso é muito grave. Nós precisamos vigiar tudo o que sai dos nossos lábios, porque a palavra de Deus diz que o que sai dos nossos lábios gera vida ou morte. O que nós estamos gerando para esses últimos dias? Vida ou morte? Glória a Deus que estamos aqui, amados. Porque é através das nossas vidas que nós vamos fazer o nome de Jesus ser conhecidos. Ei, é aqui e entre as nações. Porque você pode chegar até Lisboa, até Japão, até tantos outros lugares,
sensíveis no espírito, porque você pode estar cooperando com esta palavra. Você está comigo? Sabe, queridos, eu gosto da matéria de vida de prosperidade, mas eu também gosto da matéria como ser guiado pelo Espírito. Eu também gosto da matéria unção. Também gosto da matéria submissão e autoridade. Tudo isso são matérias do Rema. E o slogan do Rema para o ano de 2022 é eu e a minha família na palavra. Firmados na rocha. Ah, amados, é tão bom você olhar para trás e ver o quanto o Senhor já trabalhou através da sua vida. São tesouros que não se compram com dinheiro, mas estão depositados na eternidade. Eu não sei você, mas eu entendo que está chegando o tempo de nós avaliarmos os nossos propósitos. E sabe, queridos, eu encontrei com uma moça ontem e, na verdade, ai, como Deus é bom. Eu poderia ficar aqui, no domingo passado, o pastor Wellington testemunhou vários episódios que aconteceu na vida dele. Crente é assim, amados, a vida de crente é divertida. Não é uma Disney, mas ela é divertida. Porque o Espírito Santo trabalha em nosso meio, através das nossas vidas. E é tão bom compartilhar o que Deus está fazendo. Ei, amados, esse ano de 2021 foi extraordinário. Não olhe para as notícias, não. Olhe para você. Se você está aqui, você tem motivos para dizer que este ano de 2021 foi extraordinário. Não podemos emprestar a nossa boca para Satanás. Porque Deus é bom. Ele permanecerá, porque Ele é fiel. E sabe quando nós sacamos a ousadia em meio às pressões? Quando eu entendo que eu preciso ser fiel assim como meu pai é fiel. Isso é tão interessante porque eu acredito em janelas de oportunidades sendo liberadas para a igreja nesses últimos dias. Você pega isso? Diga janelas de oportunidades sendo liberada para a minha vida. Diga assim, as minhas contas foram pagas. Se eu disser para você assim, não, isso está errado. Repita de uma outra forma. Diga assim, as minhas contas, elas foram pagas antecipadamente. Diga aí, eu tenho muito dinheiro sobrando. Porque pagar conta, queridos, é fácil, basta você trabalhar. Provérbios fala sobre o preguiçoso. Mas pagar contas antecipadamente é extraordinário. E isso é só Deus que concede a nós. E ontem eu estava no meu ambiente de trabalho e encontrei com uma moça que eu dei uma aula para ela de vida de prosperidade. E ela disse para mim, professora Duda, estou lhe encontrando aqui e quero lhe abraçar para lhe dizer que já faz 6 meses que eu ouvi a sua aula, mas ainda hoje as minhas contas estão sendo pagas antecipadamente e eu tenho muito dinheiro sobrando. Ela disse, foi como uma chave. Foi rodada. E eu aprendi. E desta palavra eu não me afasto mais. Ah, amados, é só Deus quem faz essas coisas. E sabe, meditando sobre essas coisas, me veio essa palavra, janelas de oportunidade. No dicionário português, vem escrito assim,
Janelas de oportunidade são oportunidades oferecidas de tempo em tempo. Preste atenção nisso. Dicionário português diz: são oportunidades oferecidas de tempo em tempo para um aprendizado novo, com o objetivo de alcançar níveis ainda maiores. Oportunidades dadas de tempo a tempo para te prosperar cada dia mais. Aleluia! Aí ele diz, são aberturas, passagens, fases na vida adulta de um homem. Na janela de oportunidades, estímulos e experiências novas são ativadas. Você sabia que é com um tempo como esse que a igreja foi chamada para avançar e prosperar cada vez mais? Porque é debaixo de pressão que você exalta a Jesus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo poder? Talvez você teria todos os motivos para estar dentro de casa, mas você que tem o Espírito habitando dentro de você, você se levanta por dentro e você diz, eu sou próspero. Eu tenho a própria riqueza, eu vivo na cultura do reino. Sabe, queridos, e eu não estou dizendo de dinheiro, eu estou dizendo de viver uma vida suprida, sarada, liberta, salva. Amém. Aonde o Espírito Santo de Deus, ele vai à frente e ele resolve tudo para você. Amém. Afinal de contas, ampla suficiência vem da parte de Deus. E nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada. É Ele que superabunda em nossas vidas. A ampla suficiência vem da parte de Deus, queridos. Sabe, tem uma passagem lá. Eu estava sentada ali e estava me lembrando disso. Lá em Filipenses 4:19, você pode abrir lá. Aleluia, o nosso Deus é bom, amém, queridos? Filipenses 4:19, na minha Bíblia King James, ela diz assim, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso é para aqueles que estão associados com a igreja, queridos. Associação não é simplesmente você vir de vez em quando, entrar de vez em quando na palavra para ser suprido. Não, associação é você fazer parte. Mas tem um texto na Bíblia Viva, muito interessante. Quem aqui está precisando que o Senhor ajeite alguma coisa para ele? Eu preciso, sempre, todos os dias. Meia dúzia de pessoas, pode levantar sua mão, amados. Todos os dias nós precisamos que Deus resolva algo para nós. Seja na nossa área ministerial, seja na nossa área familiar, seja na nossa área empresarial. Nós precisamos contar com Deus. E esse mesmo versículo, na Bíblia Viva, ele diz assim, preste atenção nisso. Diz, Deus pode ajeitar qualquer coisa para vocês, dando a vocês tudo o que necessitam. E mais ainda, para que só haja o suficiente para as suas próprias necessidades, mas também sobre a abundância para dares prazerosamente aos outros. Ei, Ele pode ajeitar qualquer coisa na sua vida.
Porque Ele quer que você prospere para que você possa prosperar outras pessoas. Essa é a posição do Filho de Deus. Qualquer coisa, amados, seja qualquer coisa que você está precisando, Deus pode resolver. Oportunidade sendo dado à igreja nesses últimos dias para avançarmos em níveis ainda maiores. O rema é uma janela de oportunidade. Glória a Jesus. Diga, estamos vivendo em um tempo favorável. Diga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga, eu amo a Deus. Sabe o que eu estou estimulando vocês? A criar imagens. O que você está precisando? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. É isso que precisa sair dos nossos lábios. Agora, quem ama a Deus permanece fiel, queridos. Você sabia que a fidelidade é uma decisão? Eu decido ser fiel. Eu decido ser fiel na minha igreja, honrando com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Eu decido honrar a minha liderança. Eu decido fechar os meus ouvidos para fofocas e discussões. Eu decido amar a minha família. Eu decido amar os meus filhos. Eu decido amar o meu marido. Eu decido estar dentro da igreja. Eu decido ser fiel nos meus negócios. Eu decido não andar como o mundo, mas andar como filho de Deus. Essa fidelidade é algo que precisa sair de dentro de nós, queridos. É como você plantar uma semente. Quando você planta, o agricultor, quando ele planta uma semente, ele não fica lá dia e noite cavando o buraco para ver se ela está crescendo ou não. Ele planta e ele vai para casa e ele descansa, porque ele sabe que é certo o dia da colheita. Agora, a igreja, ela precisa entender que existem pessoas maduras e outras não. Sabe, queridos, lá no meu negócio eu sirvo salada de fruta com mamão. E nessa época não é época de mamão. Estamos com muita dificuldade. Eu compro algumas caixas verdes e uma outra caixa que eu compro mais valorizada, madura. Sabe o que eu faço? Eu pego aquele mamão maduro e eu coloco do lado do mamão verde. E rapidinho ele amadurece. Você precisa estar do lado de pessoas que façam você crescer espiritualmente. Maduras no espírito para que você possa avançar. Ei, receba nesta noite conselhos da parte de Deus. Deus é um bom Pai. Janelas de oportunidades estão sendo liberadas para a igreja nesses últimos dias. Assim como foi no Antigo Testamento, quando a igreja explodiu, queridos. Porque aquele povo que estava lá era um povo fiel. E aí eu quero que você vá lá para 2 Crônicas, para nós encerrarmos. Nós vamos ficar dentro desse texto, que foi algo que saltou dentro do meu coração ontem. E eu quero dizer aos irmãos que a sua fidelidade a esta palavra, nesses últimos dias, vai escancarar as portas do seu negócio. Vai escancarar as portas da sua família. Você vai provar que Deus é bom. Não, nós não andamos no curso desse mundo, nós andamos na
cultura do reino. E a cultura do reino é contas pagas antecipadamente, dinheiro sobrando, porque você precisa de tempo. Você precisa de tempo para investir no seu ministério. Queridos, não queira ficar somente aí sentado nessa cadeira, não. Deseje avançar. Deus colocou projetos dentro do seu coração. Esses projetos precisam ser liberados ainda este ano. Aleluia. Faça alguma coisa por você. Janelas de oportunidades foram abertas para a igreja estes 2 últimos anos. Porque enquanto muitos estão dizendo aí que não vai dar certo, que as coisas acabaram, não. Nós estamos avançando, nós estamos crescendo, queridos. Ei, Deus está avançando, Deus está levantando milhares e milhares de anjos, está indo à sua frente, queridos. Quando você passar por alguns lugares, vai estar tudo arado. Sabe, queridos, o sangue que está dentro de nós é o sangue de Jesus. Eu não acredito que Jesus, quando estava aqui nesta terra, durante os seus 3 anos de ministério, ele ficava lá, capengudo assim, ai, o que será amanhã? Não, amados, ele tinha certeza do que aconteceria. Lembre-se disso, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos e alegrai-vos. Porque tudo já deu certo, mas é necessário que você cultue essa palavra. É necessário que você permita que a palavra saia de dentro de você e você comece a construir o seu futuro. Não seja conduzido como a onda do mar para lá e para cá. Notícias de Rede Globo. Rede Globo é do inferno, amados. Meu Deus! Olhos iluminados para esses últimos dias. Você é especial para o Senhor. E sabe, queridos, aí em 2 Crônicas, no capítulo 20, todos nós conhecemos essa história de Josafá. Mas eu andei dando uma lida sobre o Josafá e nós sabemos que ele foi um rei que enfrentou muitos desafios. Mas que por causa da sua fidelidade, algo extraordinário aconteceu em meio a muita pressão. E não foi só para ele, foi para todo aquele povo que ele administrava. Você consegue entender isso? A sua fidelidade não somente vai te levar em níveis ainda maiores, como vai conduzir toda a sua geração. Oh! Ei! Não, você não vai ter filhos perdidos para o mundo, não. Porque você é aquela pessoa que o Senhor escolheu para estar na posição de autoridade. Aleluia. Sabe, amado, somente os filhos conseguem experimentar isso. A ousadia dentro de nós para vermos o extraordinário acontecer. Josafá, nós estamos falando de um rei do Antigo Testamento. A palavra diz que Josafá reinou por 25 anos sobre Judá. Seu reinado foi confirmado por causa da sua inteira fidelidade a Deus. O rei Josafá governava em tempos muito difíceis. A palavra diz que ele desbravou no lugar onde ele estava administrando, ele estava reinando. Havia muitos ídolos ali. E ele, com toda a autoridade, ousadia, ele determinou que aqueles ídolos fossem retirados. E não somente isso, ele preparou alguns ministros para colocar em lugares específicos para começar a estudar sobre a lei. Porque ele sabia que aquele povo estava se desviando. Ei, você é esse. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Existem muitas pessoas lá fora sucumbindo, mas você é aquele que tem a palavra de vida eterna morando dentro de você. Tudo aquilo que sair de dentro de você é vida.
Ah, irmã Duda, mas eu não tenho muita afinidade com a Bíblia. Ei, você tem, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Só deixe ser guiado. Falar as coisas que Deus quer que você fale. O rei Josafá era um excelente administrador. Além dele tirar as estatuetas de ídolos de Judá, ele enviava mensageiros capacitados para ensinar ao povo o livro da lei. Josafá, inclusive, criou um sistema jurídico de Judá e colocou juízes em todas as cidades fortificadas para julgar as causas do povo. Olha isso. Exortando pessoalmente cada juiz a julgar da parte de Deus e não dos homens, não aceitando nenhum tipo de suborno. Amados, como não orar para nossas autoridades? Sabe, queridos, eu acredito que no domingo retrasado saiu algo da boca do pastor Wellington. Ele disse: asa sua é responsabilidade também de vocês. Se você está aqui e faz parte dessa igreja, eu quero lhe dizer que a igreja, Verbo da Vida, Asa Sul, também é responsabilidade sua. Não, eu não estou transferindo nada, não. Eu estou te lembrando que se você está aqui dentro, você precisa orar e interceder. Sabe o que essa irmã disse para mim ontem? Ela disse: Duda, eu te odiei quando você disse que era melhor fazer calo no joelho do que calo na língua. Eu fiquei 1 mês trabalhando a minha alma para eu te perdoar. Mas quando a palavra chegou e o perdão chegou, eu entendi que eu precisava parar de falar das autoridades e começar a orar pela minha nação. Ah, amados, essa palavra funciona. Nós precisamos só colocá-la em prática. E de fato é isso. Existem muitas pessoas criando calo na sua língua ao invés de criar calo nos seus joelhos. Ei, dobre os seus joelhos em oração pela sua nação, pelas autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus e cabe a nós orarmos pelas nossas autoridades, independente de quem está lá, amados. Não estou falando de fulano, beltrano, não. Ore pela nação onde você está. E sabe, queridos, Josafá estava aqui diante de toda essa turbulência. E a palavra diz que ele era um rei que julgava as coisas com moderação. E ele não aceitava nenhum tipo de suborno. Diz, inclusive, que em Jerusalém o rei Josafá estabeleceu um tribunal superior para resolver as causas controversas com as mesmas recomendações de agir com integridade e imparcialidade, amados. Tudo isso porque ele amava a Deus. O rei Josafá era temido e respeitado em meio ao seu povo. As pessoas sabiam que as orações e as palavras que vinham do rei Josafá funcionavam. Eles não temiam ao rei Josafá, mas eles temiam ao que Deus poderia fazer através da vida do rei Josafá. É assim que as pessoas precisam nos ver lá fora. Como homens e mulheres de oração, que quando abrimos a nossa boca, estamos abrindo a boca porque nós somos boca de Deus deste mundo caído. E sabe, queridos, aqui em 2 Crônicas diz justamente isso. No verso 1 diz assim: depois disso os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos seus meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Eram os corruptos, aquelas pessoas que queriam viver no descuido das coisas. No verso 2 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando. Tem uma versão que diz que eles vieram gritando a Josafá. Eu fico imaginando. Josafá é um homem fiel a Deus e à palavra. E essas pessoas gritaram e disseram: grande
grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por Eugelgi. Verso 3 diz: então Josafá sentiu grande medo. A questão não é aqui discutir a respeito quem sente medo e quem não sente. A questão é o que você vai fazer quando esse sentimento dos infernos bater na sua porta. Você vai sacar de dentro de você a coragem, a ousadia, a intrepidez, a palavra que já foi depositada dentro de você, ou você vai se deixar ser sucumbido como o mundo está sendo sucumbido? Porque tem muito crente dialogando com o diabo. Eu ia falar com a Rede Globo, mas eu achei melhor falar com o cão. Lembre-se, palavras criam imagens. É melhor que você diga 24 horas do seu dia: eu sou próspero, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou livre, eu tenho as minhas contas pagas antecipadamente, dinheiro sobrando, os meus negócios são abençoados e abençoadores. Porque você está criando imagens. Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram prefixados por Deus, antes mesmo de nós sermos um embrião na barriga das nossas mães. Ei, amados, todo o seu presente, todo o seu futuro já foi estabelecido por Deus. Diz no verso 3: então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Ei, amados, quando você anda em fidelidade ao Senhor, tudo aquilo que você disser, as pessoas vão pegar junto com você. Porque elas vão conhecer a sua vida dentro da igreja e fora da igreja. Sabe, queridos, ontem eu estava lá no meu negócio servindo as mesas. E ela disse: eu nunca imaginei que eu pudesse ser servida por você. Eu disse: eu estou aqui servindo com o maior prazer. Porque isso não nos custa nada. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fazer a vontade dele, porque é isso que agrada a Deus. E aqui no verso 4 diz: todo o povo de Judá, diga todo. Aleluia. Amados, a sua reputação está no reino celestial. Mas é bom que você ande em reputação aqui nesta terra. Você é vitrine, você é outdoor. As pessoas estão olhando para você. Elas estão, na verdade, te vigiando. E diz que todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Amados, pense sobre isso. O rei Josafá, ele pediu para que todos ali daquele lugar onde ele estava reinando se reunisse para fazer um grande jejum. Mas a palavra diz que não somente aquele povo, mas o povo em todas as cidades também ouviu o clamor e se ajuntou com ele. Isso é só Deus quem faz, queridos. E diz que durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa do Senhor, o templo do Senhor, o rei Josafá, colocou-se em pé diante da comunidade no Pátio Novo. E ele começou uma poderosa oração. A oração eficaz. Aonde nós não exaltamos homens, mas nós exaltamos a Deus, a sua palavra, e dizemos o quanto Ele é bom em meio à pressão. Porque o seu espírito, que não tem um espírito de medo, mas de coragem, de ousadia, de intrepidez, vai fazer com que você, no meio da pressão, você fale palavra. E diz aí que ele exclamou e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus, que habita soberano nos céus? Saia dos bastidores em nome de Jesus.
E ele diz: não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força. Cantamos uma música hoje aqui: honra, poder e força vem de Deus, e não há quem te possa resistir. Lá em Êxodo diz que os nossos inimigos são inimigos de Deus. Os nossos adversários são adversários de Deus. O que Deus não pode fazer? Diga nada. Ele faz tudo em nossas vidas. E diz: ó Senhor, és tu, és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojasse os habitantes pagãos dessa terra. Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o Senhor, o teu nome proclamando. Verso 9 diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo. Seja o que estiver acontecendo, não nos interessa. É nessa posição que nós vamos permanecer, declarando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Ele estava dizendo: olha, ó Deus, eu sei o que está acontecendo, mas eu creio em ti. Eu sei que não existe nada que possa resistir a você. Mas se sobrevier qualquer coisa sobre a minha vida, a vida do meu povo, ainda assim nós permaneceremos na posição de fidelidade a ti e a sua palavra. E ele diz: perante tua presença diante desse templo, portanto, ele leva o teu nome. Ó Senhor, a ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição. E estamos certos de que tu nos ouvirá e nos salvará. Marcos 11:23, é certo que tudo aquilo que eu disser acontecerá. Palavras criam imagens. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, os habitantes do monte de Seir, cujas terras não persiste a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por este motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, neste momento como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de nos expulsar do teu povo, da tua terra, que nos deste por herança. O louvor pode subir. O nosso Deus, acaso, não exercerá teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Sabe, queridos, Josafá foi um dos maiores reis. E aqui ele se coloca numa posição de humildade. E ele diz: Senhor, nada podemos fazer se o Senhor não estiver à frente. Na minha força, na minha sabedoria humana, eu não consigo resolver determinados problemas. Situações que se levantam contra a minha vida, a vida do meu ministério, da minha igreja, da minha nação, da minha família. É só o Senhor que pode resolver. Ele estava conversando com o Pai. Eu estou trazendo para o contexto de hoje, amém, queridos? Nós sabemos que eles não conheciam a Deus como Pai. E ele diz: eis que não sabemos o que fazer, contudo, os nossos olhos se voltam para ti. Ah, amados,
Os nossos olhos precisam estar em Deus nesses últimos dias. E diz que todos os homens de Judá, com suas mulheres, os seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Hoje nós vamos orar pelas crianças. Porque nós precisamos educar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Essa é a geração que vai levar a palavra caso Jesus não volte. No verso 14 diz: então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaí, bisneto de Jeziel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou então o profeta. Amados, pega isso para você. Quando nós estamos reunidos como igreja e estamos aqui liderando um culto, o Senhor, Ele pode intervir e trazer uma palavra de Deus através de um profeta dentro da congregação. Sabe, queridos, o ministério do profeta do Antigo Testamento não é como no Novo Testamento. Mas o ministério profético ele ainda não acabou. E nesses últimos dias ele vai se levantar com força para chacoalhar pessoas que estão adormecidas nesses últimos dias. Afinal de contas, o desejo do nosso Deus é que alguns homens sejam salvos. Não, mas são todos os homens. E ele diz, o profeta: prestai atenção, todo o povo de Judá. E vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ó profeta corajoso. Falou para o próprio rei. Preste atenção, rei Josafá. A sua oração foi excelente, mas tem algo da parte de Deus que eu preciso falar. E ele diz, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão que se dirige contra vós, porquanto esta luta não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descerei contra tal exército, eis que eles então, subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrarei na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. No verso 17 diz, não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição. Amados, tem muito crente sofrendo por aí. O qual o Senhor tem dito nesses últimos dias, ei, volte para a posição que eu te coloquei. Qual a posição dos filhos de Deus, amados? Assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Esta é a posição a qual o Senhor nos colocou. Essa é a posição que vai abrir portas. Essa é a posição que vai destravar ferrolhos de ferro nesses últimos dias. Essa é a posição que vai atrair pessoas miseráveis lá fora para o reino do amor de Cristo Jesus. E ele diz, não temereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parado, observai o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá, Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está contigo. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão. E todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante o Senhor e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Amados, tem gente que nem está se ajoelhando mais para orar ao Senhor. Não é que você tenha que ajoelhar para Ele te ouvir. Você pode estar dormindo e falando com o seu pai, acordar na cama e falar com o seu pai. Mas existem pessoas que estão no automático. Precisamos sair do automático. A igreja precisa se alegrar. A igreja precisa voltar a correr. A igreja precisa voltar a bater palmas. A igreja precisa voltar a se alegrar. Dentro de um protocolo estabelecido pelas autoridades, mas nós precisamos nos alegrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós perdermos isso, amados, nós vamos sucumbir
diz então que os levitas, descendentes dos coatitas e dos coralitas, ergueram para louvor com grande voz ao Senhor. E no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecom. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá, ó moradores de Jerusalém. Ele diz, Marcos 11:23. Ele diz, credes, sem sombra de dúvida, em o Senhor, pois Ele é o vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai no Senhor e nos seus profetas, e serão bem-sucedidos. E ele diz, depois de ouvir e liberar, depois de ouvir e liberar, depois de ouvir e liberar, depois de ouvir e liberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíste na frente do exército, vestidos de traje sagrado, adorando e entoando, e eles disseram, rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. A palavra diz que no verso 22, quando começaram a cantar, deram louvores ao Senhor, e isso provocou uma emboscada contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Diga todos! Todos os nossos inimigos, todos os nossos adversários, eles já foram derrotados. Ele está debaixo dos nossos pés. Nós não temos que pelejar, nós precisamos estar na posição de fidelidade, porque a fidelidade abre portas. E diz no verso 22... Verso 23, os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte de Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltando-se um para os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se havia o deserto, observaram o imenso exército inimigo. Viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. E se você continuar o texto, aquele povo ficou durante 3 dias levando riquezas e joias para a sua terra. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de ampla suficiência. O nosso Deus é aquele que faz superabundar toda e qualquer área nas nossas vidas. Você crê nisso? Você foi abençoado com esta palavra? Sabe, queridos, eu acredito não somente em restituição para a igreja nesses últimos dias, mas está chegando indenizações da parte dos céus para nós que somos os seus filhos. E é por isso que eu insisto. Crie essa imagem dentro da sua casa. Eu tenho as minhas contas pagas, antecipadamente dinheiro sobrando, com o objetivo de estarmos mais dentro da igreja. Com objetivos de fazermos mais a obra, com objetivos de estarmos em lugares onde muitas vezes essa palavra não pode chegar, mas os seus pés podem alcançar. Existem pessoas lá fora sofrendo, que o Senhor com toda a sua misericórdia está segurando para que ele não morra e vá para o inferno. Você crê que existem pessoas que precisam do que você tem? É questão de segundos. Talvez você seja aquela pessoa preparada da parte de Deus para falar de salvação, e aquela vida estava somente aguardando isso para subir ao céu, subir para o seu descanso. Creia nisso em nome de Jesus. Eu quero chamar aquele que não confessou a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, que deseja estar nesse reino do amor de Cristo Jesus. Existe alguém em nosso meio que deseja se reconciliar com o Senhor,
deseja fazer parte desse novo reino, eu convido que você venha até aqui à frente para que a gente possa orar por você. Alguém em nosso meio? Aleluia. Mas eu sei que existem pessoas lá fora. Não é assim, Tony? Existem pessoas lá fora, Rafael, que precisam da unção que foi distribuída sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que a fidelidade a Deus e a sua palavra, ela está sendo escrita nos céus. Muitas vezes nós não conhecemos os bastidores, mas o Senhor conhece. Porque a palavra também nos diz que o coração do homem, ele é enganoso. Mas Deus conhece o coração. E eu quero lhe dizer nessa noite que o ano de 2021 ainda não acabou. Existem muitas coisas reservadas para você. E o qual você vai avançar, você vai experimentar do extraordinário de Deus. Não é homem quem produz isso, é Deus. Através dos passos de fé que nós damos. Janelas de oportunidades serão abertas ainda este ano de 2021 para a sua vida. A igreja concorda com isso? Você pode concordar. Nós precisamos nos alegrar com a promoção dos nossos irmãos. Existem muitos talentos aqui nesta noite. E eu quero lhe dizer que não foi homem que enterrou o seu talento, não. É você que está enterrando. Ah, mas fulano não me deu oportunidade. Ei, janelas de oportunidades estão sendo liberadas para todos aqueles que estiverem sensíveis nestes últimos dias. Guarde o seu coração. Amém? Alguém aqui não é batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Venha até a frente e nós vamos orar por você. A oração em outras línguas, queridos, nos protege, nos deixa mais sensível. Alguém enfermo que queira oração nesta noite? Sabe, queridos, quando eu entrei no Verbo, eu não entendia porque não ia tanto doentes até a frente. Mas depois, com o tempo, eu comecei a entender algumas coisas. Sabe quando a palavra ela é lançada, a cura ela já instaura na sua vida. E eu não estou dizendo que você não pode vir aqui na frente. Você vai vir. E nós vamos somente concordar com aquilo que já está dentro. Amém? Eu posso orar por vocês? Pai, eu te dou graça, te louvo e te agradeço. Reconhecemos o seu senhorio em nossas vidas. Obrigada, Pai, por tamanha provisão que o Senhor tem derramado sobre nós. Nada disso aqui teria sentido se o Senhor não estivesse aqui em primeiro lugar. Nós somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua paciência. Obrigada, Pai, porque eu posso ver pelos olhos da fé. Mãos sendo levantadas nesses últimos dias. Ei, você fazendo diferença onde você estiver. Ei, nós queremos somente te agradecer, Pai. Obrigada pelo teu Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque nós somos aqueles que fomos chamados para um tempo como esse, aonde nós exaltaremos o teu santo e poderoso nome. Aonde homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes ouvirão falar de Jesus, porque nós temos o fruto do Espírito habitando dentro de nós. Nós te louvamos e te agradecemos,
Em nome de Jesus. Igreja, avance. Igreja, não fique parada. Igreja, não deixe que essa máscara prejudique o seu chamado. Igreja, busque ao Senhor enquanto você pode encontrar. Porque é chegado o dia da separação dos bodes e das ovelhas.